Quantas horas por dia você passa conectado às redes sociais, jogos, outros meios digitais? Como você se sente quando acaba a bateria do seu celular? O que você diria se te propusessem passar 24 horas sem o seu smartphone ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet? Se você ficou agoniado só de se imaginar nessas situações, talvez seja a hora de você procurar ajuda, viu? Mas você não está sozinho nessa. Uma pesquisa americana apontou que somos os campeões mundiais em tempo de permanência online. Quase 60 milhões de brasileiros ficam ligados à internet nada menos do que 24 horas por dia. Hora de pensar em uma desconexão digital. E é esse o assunto do programa de hoje. Para essa conversa, a gente convidou a professora de física Marta Máximo, o crítico teatral Rodrigo Monteiro e a pesquisadora Maria Cristina Franco Ferraz. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, conversando esse assunto cada vez mais urgente, né? Maria Cristina, eu queria começar com você. Existem já algumas pesquisas falando sobre esse dado aí que eu trouxe na abertura do programa. Passar tempo demais online traz que tipo de resultado para o indivíduo? Só para a gente ter uma noção do que a gente vai falar aqui hoje. Realmente é uma situação geral, mundial, né? Já há muitas pesquisas sobre esse fenômeno, mas eu gostaria de situar esse fenômeno no âmbito mais amplo, porque as tecnologias, né, todo tipo de máquina, é antes de mais nada social. Então, ela exprime uma determinada formação histórica e ela, ao mesmo tempo, produz efeitos, não é, sobre os corpos, a subjetividade. E eu acho que tem a ver com o desdobramento do capitalismo na sua velocidade e funciona como forma mesmo de captura da lógica da produção e do consumo ininterruptamente, né? Aquele esquema 24/7, online, hiperconectado. Esse é o nosso tempo, é o nosso momento, não que seja uma fatalidade, não é? Mas o capital se impõe com uma certa máscara de fatalidade, né? E esse é o mundo que a gente está. E realmente a gente é capturado na nossa atenção 24 horas. Vamos voltar agora, a gente vai voltar a esse tema ao longo do programa. Deixa eu trazer aqui os nossos convidados também para essa conversa, porque acho que tudo que você está trazendo aí já traz vários ganchos, né, gente? Rodrigo, eu queria saber com você, você era super conectado até que um dia perdeu o celular num bloco de carnaval, não foi isso? Foi. E aí conseguiu não comprar outro, porque na verdade tem isso, as pessoas no dia seguinte já estão buscando manter essa conexão. Como é que foi isso? Na verdade, eu me irritava muito com o WhatsApp. A minha grande crise com as redes sociais e com o celular foi quando o WhatsApp entrou em evidência. Por exemplo, eu tinha um grupo de atores com 5 pessoas. Então, tinha um grupo comigo, mais as 5 pessoas. Aí, tinha um outro grupo entre 4 pessoas, menos uma pessoa. Aí, tinha um grupo com outras 4, menos uma. Então, um grupo de 5 pessoas, na verdade, já tinham subgrupos, né? E aí tu vais a uma festa e aí tu encontra amigos nessa festa e aí tem um grupo da festa. Então, quando eu via, eu olhava para o celular. Provavelmente ficam ali conversando online, né? Um na frente do outro, mandando mensagem. Eu tinha 30 grupos, 80 mensagens para ler, 150 mensagens para ler. Até um dia que eu disse para os meus amigos que se eu ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que eu faria era jogar fora o meu celular. Eu não ganhei na Mega Sena. Mas um dia eu fui a um bloco de carnaval e quando eu estava entrando no bloco, meteram a mão no meu bolso e levaram o celular. Levaram o seu WhatsApp. E aí eu fiquei chateado, voltei para a parada de ônibus, assim, para esperar o ônibus para voltar para casa, quando eu me dei conta de que tinham roubado meu celular. E que isso significava que o meu celular não estava em casa. Portanto, eu ia fazer o quê em casa? Aí eu voltei para o bloco e foi incrível o bloco sem celular. Eu encontrei todos os meus amigos e foi tudo bem. E você está até hoje sem celular? 2 anos e meio. Sente falta em algum momento? Na hora do Uber. Transporte. Quando né? eu preciso de transporte desse tipo. Tem algumas praticidades, né, Marta? Você é um outro exemplo também de delimitação aí do seu tempo. Você encontrou meios para não ficar conectada 24 horas por dia. Parece que se a gente tiver o dispositivo na mão, isso fica mais difícil, né? Como é que você fez? Eu acho que eu não sou tão, assim, né? Não cheguei a esse extremo, na verdade, e não tive essa mudança brusca que o Rodrigo teve de usar a tecnologia e, num dado momento, perceber que ela poderia ser, né, não
não seria imprescindível e tentar fazer essa retomada, vamos dizer assim, né? No meu caso, eu fui acompanhando a tecnologia se desenvolvendo e fui percebendo que as pessoas começaram a se conectar e que essa coisa da comunicação, ela foi avançando muito rapidamente, na minha opinião, no tempo. E, na verdade, eu tentei me colocar nesse espaço, né, de forma que eu conseguisse manter as interações com as pessoas, mas mantendo o que eu tinha comentado anteriormente, essa questão da limitação dos espaços e dos tempos. Então, hoje eu tenho celular, eu não tenho rede social, eu não tenho... Você não tem internet no celular, não tenho né? internet no celular. Você usa o celular à moda antiga de celular, né? Não é nem o fixo. Exatamente. Então, na verdade, eu acabo usando o celular para mensagens de texto e para chamadas telefônicas, que é o uso, né, inicial do celular. E essa coisa de não estar conectada à internet todo o tempo, e a coisa do WhatsApp também, que é né, consequentemente não tenho, me ajuda a, de fato, saber separar o que é o trabalho e o que é o tempo. Na verdade, o que é o tempo de não trabalho, na verdade, porque a principal demanda que eu tenho das pessoas quando a gente está se relacionando é sempre, mas aí como é que você faz? E aí como é que funciona, né? E essas demandas vêm basicamente de dois lugares, dos amigos, família e do trabalho. Né? Deixa eu te interromper, só para a gente dar continuidade, mas sem deixar de fora uma coisa importantíssima dessa discussão, trazendo aí um gancho do que você trouxe. A família, né? Porque hoje as famílias estão se encontrando pelo WhatsApp, as discussões que antes ficavam só no Natal estão todas nas redes sociais. Existe isso. Cristina, isso muda as relações familiares na sua percepção? Tem um aspecto de controle, mas tem um aspecto de facilitação das relações também. Eu acho que a questão é o que muda, né? Muita coisa muda. Em primeiro lugar, gostaria de comentar que a gente está vendo aqui dois modos de resistência, né? Resistência a essa hiperconexão avassaladora, né? E a resistência que o Rodrigo menciona é uma resistência assim mais radical, né? Ele está colocando como a aproximação com as pessoas se deu de um modo mais contundente quando ele ficou sem o celular. Sim. Isso é interessante para as relações, Super. né? Porque mesmo nas relações amorosas, eu tenho observado, até em pesquisa, que muitas relações amorosas estão mais acostumadas com o WhatsApp do que do encontro, com o encontro concreto, físico, né? Isso é impressionante. Eu acho que, principalmente os mais jovens, estão tendo menos experiência com o plano da experiência concreta, não é? Corpo a corpo. E estão vivendo amores muito virtualizados. E isso nas relações familiares também. Agora, como a Marta também levantou, ela tenta partilhar o tempo do trabalho, o tempo da vida privada. O celular é exatamente um dispositivo que atravessa esses dois campos e faz com que a gente se torne produtivo e consumidor o tempo todo, né? Então, ela reage, ela resiste a na verdade, essa ausência de fronteira cada vez crescente entre o mundo do trabalho e o mundo, o que seria modernamente privado. A ansiedade, né? É uma questão, né, gente? Você se sente menos ansioso do que quando você tinha... Eu digo até o smartphone, porque o smartphone é um divisor até em termos tecnológicos, é uma revolução tecnológica, né? Você se sente menos ansioso, efetivamente? Me sinto, com certeza, me sinto menos ansioso. E até puxando um gancho da tua primeira fala, tu falaste do capital, mas tu usaste o verbo captura, né? Captura da atenção. E eu acho que nós somos menos, sem celular, eu me sinto menos capturado. Exato. E, ao mesmo tempo, menos capturador. Porque eu acho que nós somos muito... Eu acho que eu me tornei menos acessível. E essa seletivo, inacessibilidade, né, que eu imponho me fez bem. E aí vem a questão da ansiedade também. Porque quando eu me sinto que quando a gente fica muito tempo no Facebook, no Instagram, a gente fica olhando modelo de felicidade, modelo de beleza, modelo com os quais a gente nem sempre se identifica. Que nem são verdadeiros. Que nem são vezes, verdadeiros, né? Casais que estão felicíssimos ali, na verdade, não estão felizes. Eles aparecem separados no mês seguinte. Exatamente. Né? Então eu me sinto longe desses modelos. Eu sou eu. Isso que ele fala da captura, e de ser capturado e capturar, é uma coisa que nos acontece o tempo inteiro se estamos hiperconectados. Isso. E sabe o que me lembra? Quando surgiu o telefone doméstico,
O grande burguês Degas, pintor impressionista, ele se recusava, ele era muito rico, tinha um telefone doméstico, se recusava a atender o telefone, que era uma campainha. Campainha era para serviçais. Na verdade, nós todos estamos a serviço, nos tornamos serviçais de todo tipo de sinal que nos interpela. Onde quer que estejamos, o que quer que estejamos vivendo ou pensando. Eu acho que o que ele diz assim é importante porque sem o celular ele conseguiu construir um espaço de solidão. Dar limites, né? De solidão. A solidão é essencial para a experiência humana em relação ao outro. Respirar um pouquinho, Porque né? A gente tem no próximo bloco uma reportagem que traz esse exemplo de quando esse limite é rompido, né? Chega uma hora que a gente precisa perceber que esse limite da falta da individualidade, no final das contas, e dessa solidão necessária, ela é rompida, isso traz alguns problemas. Então, no próximo bloco, nós vamos conhecer um lugar onde é possível tratar a compulsão pela conexão digital. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta conversando sobre desconexão digital. Quando é hora de procurar ajuda para se desconectar? Você saberia reconhecer os sintomas? Então se liga nessa reportagem. Segundo pesquisa recente, metade da população mundial acessa a internet. Ou seja, 4 bilhões de pessoas estão conectadas ao redor do mundo. Ninguém tem dúvida que a tecnologia está aí para facilitar a vida da gente. Mas quando o uso excessivo ou indisciplinado se torna um vício? Foi o que aconteceu com esse funcionário público, que não quis se identificar. Ela estava me trazendo problemas de ordem emocional, financeira. Eu estava usando ela de uma forma compulsiva. Ficava muito tempo conectado? Ficava direto, não tinha fim. E que impacto isso tinha na tua vida, na tua família? A esposa me chamou a atenção diversas vezes. Você está mais na internet do que comigo. O que está vendo? Meus filhos também. Pô, pai, você fica mais na internet do que comigo. Para atender essa demanda que só vem crescendo, foi criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro o primeiro núcleo no Brasil especializado em detox digital. Os pacientes são acompanhados por profissionais da área de saúde, comunicação e educação, que oferecem suporte e tratamento. Quando o acesso à internet se torna um vício? Quando a pessoa começa a perceber que está tendo algum problema na sua vida pessoal, social, familiar, acadêmico ou profissional, eles vêm nos procurar. Às vezes deixam entregar trabalhos na faculdade, brigam com o familiar, não saem das tecnologias em casa, deixam de praticar uma atividade física, sair com amigos na vida real para ficar se conectando nas redes sociais. Cada caso é um caso. Então eles vêm, passam por uma entrevista psicológica e um atendimento psiquiátrico para ver se esse uso abusivo e diário por muitas horas está sendo apenas por lazer ou trabalho, ou se esse uso abusivo está sendo relacionado a algum transtorno. Por exemplo, se a pessoa já é ansiosa por natureza, se a pessoa é compulsiva, se a pessoa tem depressão, ela intensifica esse uso, porque na verdade as tecnologias são um canal de comunicação, de representação de algo que já existe dentro da pessoa. Por exemplo, tem pacientes que são compulsivos e eles usam as tecnologias para ficar fazendo compras online, para ficar independente de jogos online. Você tem acesso a um site, por exemplo, site de compras, e você faz compras, e você depois não tem como pagar essas compras todas. Então, esse é um problema muito grande. Nesses casos de ter um transtorno associado, o psiquiatra faz a avaliação e pode receitar medicação ou não. Tem o usuário que faz uso abusivo por lazer ou trabalho, a pessoa trabalha o dia inteiro no computador ou gosta muito de redes sociais, mas ela não tem nada de transtorno associado, ela simplesmente tem uma falta de educação digital. Elas usam em teatro, cinema, dirigindo carro. De acordo com o Detran, o uso de celulares no volante é a terceira causa de acidentes de trânsito. Um estudo americano aponta que as chances aumentam em 400%. Por isso, até que a gente vendo a demanda chegar e vendo a necessidade das pessoas de aprenderem a usar em sociedade as tecnologias de uma maneira correta, sem cometerem gafes, sem serem inconvenientes, a gente escreveu esse livro Etiqueta Digital, até para as empresas, porque os trabalhadores, eles usando tecnologias em locais indevidos, eles podem ter
risco de acidentes graves, amputação de mão, de dedos, porque estão mexendo com serra elétrica, estão mexendo com algo perigoso, tocam um telefone, eles se distraem por 1 minuto daquela atividade que é de rotina, acaba causando um acidente. E o tempo que você está aqui, o que você acha que tem mudado? Eu estou na 4ª sessão. Muita coisa ela ainda tem que ser, é um caminho longo. Mas quando você tem, assim, pessoas com que você possa conversar o seu problema, isso já é muito bom para você. Estamos de volta conversando sobre desconexão digital. Comigo nessa conversa, a pesquisadora Maria Cristina Franco Ferraz, a professora de física Marta Máximo e o crítico teatral Rodrigo Monteiro. Gente, muito interessante assim, na reportagem, não sei, para mim chama muita atenção o fato das angústias, né, dos sintomas do entrevistado serem extremamente comuns e naturalizados, né? Assim, chega a ser chamar a atenção ele buscar ajuda, porque quantas pessoas a gente não conhece, que conhecem, às vezes até nós mesmos em alguns momentos, estão vivendo tudo isso, né? Assim, parece que há uma naturalização disso. E a questão de se replicar as angústias, né, as ansiedades, as compulsões do mundo real no mundo virtual, né, Cristina? Ali me chamaram a atenção 2 fenômenos, né? Primeiro, toda a publicidade, em termos de celulares, internet, valorizam o quê? A produtividade, o sucesso, não é? Estar sempre conectado. São valores. Então, é muito curioso, é muito paradoxal. Se vendem esses valores, as pessoas almejam esses valores, elas, quando consomem o aparelho, consomem também essa gama de valores, do sucesso, da produtividade, né? Não é? Tá sempre conectado, não é? E depois aparecem traumas, problemas, síndromes. Então, é muito curioso. É como se a psicologia, a área da saúde, tivesse que lidar com uma lógica de funcionamento que é própria aos interesses do capital. É forjada historicamente, isso não é natural que a gente queira se conectar, né? Tanto que aparecem resistências. Muitos resistem. Os nossos exemplos, né? E uma outra coisa que me chama a atenção também é que essa forma de captura intensa, intensiva, que fragmenta a atenção, que nos torna multitarefas, vão nos tornando, como a gente já comentou aqui, com dificuldade de estarmos conosco mesmo, de ruminarmos, de pensarmos, enfim, não é? E, ao mesmo tempo, eu li pesquisas sobre o regime do sono. Isso é uma coisa que a gente tinha que falar, porque essa interpelação constante está afetando eu já vi gente mexendo no celular praticamente dormindo. Já vi isso, dormir gente com o celular do lado, carregando. Mesmo quando apareceu a internet, eu dizia para meus alunos que eu estou começando a acordar mais cedo, porque eu tinha que responder. O fato de ter que responder a e-mail, etc., essa demanda, não é? O dia ficou maior, né? Não, na verdade, está afetando o sono. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marta. Você não tem perfil nas redes sociais, não é isso? Então. E aí seus alunos e colegas fizeram para você? Porque a gente tem um laboratório de pesquisa e aí a minha colega do laboratório e a estagiária falaram, professora, a senhora tem que ter, porque todo mundo tem. Então, eles pegaram uma foto minha lá do currículo. Porque todo mundo tem um argumento assim? Isso, porque é importante, porque é pesquisa, né? A gente tem que divulgar. Então, eles pegaram uma foto minha do currículo, né, Lattes, o currículo que tem nas redes, e que isso eu tenho, como todo pesquisador tem, e colocaram lá e fizeram esse perfil, só que de fato eu não acesso isso, né? Então, se você vai buscar meu nome, tem como sendo uma coisa para cumprir tabela, né? De ter essa coisa da rede social, mas de fato eu não uso, justamente até concordando um pouco com o que você tinha falado, Cristina, de preservar alguns valores, de preservar alguns aspectos que eu valorizo, por exemplo, a questão do contato com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito de valorizar, desde a época do telefone e depois até hoje, esse contato. Então, eu percebi rapidamente que esses mecanismos, eles iriam enfraquecer ou fragmentar essas relações que eu tanto cultivo e espero continuar cultivando. Então, foi nesse sentido que a minha resistência chega um pouco também. Geralmente, você vai chegar num ambiente social e vai estar todo mundo lá, isso, que é a coisa da falta de educação mesmo digital, né? Assim, da etiqueta para se usar esses meios. Como é que você se percebe nesses momentos? Não, eu acho que essa coisa que a Cristina falou que tem a ver com isso,
que essa coisa da solidão, que eu também rapidamente percebi o quão importante é estar sozinho, né? E eu acho que isso falta um pouco, eu tenho tentado cultivar isso, né? Então, assim, claro, né, os meus amigos, as rodas, elas já me conhecem, então sabem que eu não vou estar ali, mas acho importante, mesmo quem tem esses recursos, que eu não digo para a pessoa não ter, é só uma questão de filosofia minha de vida mesmo, mas de que valorize os momentos presenciais que são tão raros hoje em dia, né? A gente trabalha tanto, a gente tem tantas demandas para valorizar esse aspecto, né? Mas, de fato, não chego ao lugar, por exemplo, e fico buscando rede, né? Essa coisa, ou ainda, né, qual é o seu WhatsApp, porque nem perguntam o nome, nem perguntam de onde Pergunta o número do telefone, né? Qual o seu Isso, WhatsApp? eu sou um pouco mais de conhecer a pessoa por outros elementos que não são o número do WhatsApp, que eu acho que isso valoriza um pouco as relações interpessoais, que eu cultivo muito. Como é que você percebe isso, Rodrigo? Eu acho que tem duas coisas aí. Uma delas é a questão da ansiedade, no sentido de que se tu não postas, tu não existes. Se tu não estás conectado, tu não estás no mundo, né? Então dá um medo de se desconectar, porque parece que tu vais ficar esquecido, né? Se tu posta alguma coisa e ninguém comenta, é um grande vazio. Mas eu acho que está em jogo, do que a Marta falou, a colonização do nosso tempo, né? A captura e colonização do nosso tempo. Isso mesmo. Não é? E é o nosso tempo de vida. Né? E as pessoas não lembram disso. Ao mesmo tempo, eu acho também que vai acontecer uma coisa como professor, né? Com professores, os alunos têm acesso ao WhatsApp e aos nossos e-mails, está até nas páginas dos nossos programas de pós-graduação, né? Está nas páginas. E eu noto que, como essa lógica é muito hierarquizante, eles não têm menor pudor em te acessar em qualquer hora, em qualquer assunto. Não é? Sim. Quando Acabou eu fiz o limite de tempo, né? Quando eu fiz mestrado e doutorado, jamais você iria ligar para um professor. Isso não se colocava. Agora tem um probleminha lá na sua inscrição, o aluno te pergunta. Central de atendimento 24 horas por dia. Ou então, por exemplo, vão fazer prova de seleção para o mestrado e antes de fazer a prova já estão me contactando se eu posso conversar, se eu posso... Agora, em que medida também isso é muito novo, né, gente? Estamos indo... Porque eu lembro, eu pequena, essa discussão existia com a TV. E hoje eu olho e falo assim, gente, que besteira, né? A gente queria passar a tarde inteira vendo TV e os pais já estavam arrancando o cabelo. Imagina se eles previssem o que está acontecendo hoje, assim. Queria saber o que vocês pensam nisso já. A gente está caminhando para o finalzinho do programa. Um comentário sobre isso, assim, né? Vocês imaginam um futuro mais equilibrado, Marta? Eu não imagino, não. Eu sempre tento, até para eu ver como é que eu me virar coloco, depois, né? Eu sempre penso em uma situação extrema de onde a gente pode chegar, né? A gente sabe que pela tecnologia a gente pode chegar de fato a lugares como eu costumo dizer, um monitoramento abusivo da vida das pessoas, né? Então, se hoje o Google sabe onde nós estamos, por qualquer celular... Você não, com certeza. Eu sempre fico muito tranquila, porque eu fico bem tranquila porque acho... Não que meu aluno não possa saber onde eu estou, mas eu fico mais preocupada se o Google sabe onde eu estou do que se meu aluno sabe onde eu estou, porque eu acho que o Google, com essa informação, consegue fazer muito mais do que o meu aluno, se fosse o caso. E vende essa Exatamente, informação. porque ele tem toda uma rede, né, e essa coisa do consumo, né, onde você está, seus padrões de consumo, então essa coisa do monitoramento ostensivo, que eu diria que, com o avanço tecnológico, de fato, a gente pode, como eu costumo dizer, daqui a pouco você pode ter um chipzinho em você para saber onde é que você está. E vão te convencer que isso é ok, né? Você já tem. Isso, eu quero dizer como uso difundido, a Marta né? não, hein? A Marta não. Mas eu acho que, assim, na verdade, acho que o grande desafio hoje, acho que a tecnologia, de fato, não tem como ter um controle, mas eu acho que o que se deve pensar é nas formas de uso, né, disso, de modo a respeitar as pessoas, né, as pessoas se respeitarem mutuamente e começarem a utilizar com um pouco mais de parcimônia esses recursos. Me incomodava muito isso das pessoas me procurando, assim, em qualquer rede social, a qualquer momento, de qualquer forma, e eu não respondia. Aluno, por exemplo, é uma coisa que eu não respondo, né? Eu, como crítico de teatro, claro que também tem essas questões, né? Eu não sou um profissional liberal, eu ganho minha vida como professor e eu sou obrigado a atender as demandas da minha profissão na escola onde eu dou aula. No caso de crítico teatral, eu respondo aos e-mails dos assessores de imprensa e as minhas tratativas são por e-mail, né? Eles me convidam, eu vou ver a peça a tal dia e publico a crítica no dia seguinte, mando o link para eles e acaba aí a relação, né? Então, eu tenho essa vida privilegiada, eu não sou eu meio, não preciso de clientes, eu não preciso contatar pessoas o dia inteiro.
Com os amigos já é diferente, né? Mas comigo também tem aquela coisa. Eu marquei contigo embaixo da árvore às 7 horas. Às 7 horas eu vou estar embaixo da árvore. E se a pessoa não tiver, você não vai ter um celular para ligar para ela. E se eu não chegar é porque alguma coisa aconteceu comigo, como era nos anos 90. Deixa um recado na secretária eletrônica. Tudo bem. Gente, infelizmente eu tenho que encerrar o programa, mas eu quero agradecer muito. Acho que a gente fica aqui algumas dicas aí, né? Daqui a uns 2 anos. Eu aconselharia a leitura da obra do Proust, por exemplo. Desconectando o celular. De preferência em papel, né? De preferência em papel. Eu sempre sugiro, como terapêutica, a velha cultura letrada, filosofia e literatura, que são uma outra temporalidade. Tá dada a dica aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje, conversando ao vivo aqui, esse contato direto, né, Marta? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigado. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde, internet, um dos nossos canais parceiros. Não vai exagerar no tempo de permanência online, hein? Esse programa já está disponível no site do Canal Saúde para você baixar e compartilhar quando quiser. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!